Era uma noite abafada de dezembro, marcada por um ar pesado e um silêncio que prenunciava o caos. O Brasil, com suas cidades iluminadas e redes interconectadas, começou a ver as luzes piscarem como estrelas em agonia. Às 19h47, o coração energético do país parou. O sistema elétrico nacional, fragilizado por décadas de negligência, corrupção e miopia estratégica, colapsou em uma cascata de falhas. A noite que se seguiu seria lembrada como o início de um inverno sombrio, onde a civilização moderna deu lugar ao caos primitivo. Os alertas haviam sido numerosos e consistentes. Especialistas apontaram exaustivamente para os níveis críticos dos reservatórios e a falta de alternativas robustas na matriz energética. Ainda assim, o governo respondeu com indiferença, apostando em discursos vazios e medidas paliativas. As secas históricas, intensificadas pelas mudanças climáticas, reduziram a vazão dos rios ao ponto de comprometimento total. A população, já habituada a promessas vazias, foi pega de surpresa, enquanto a infraestrutura arcaica do país desmoronava como um castelo de cartas. Em São Paulo, a maior metrópole do hemisfério sul, o impacto foi imediato e brutal. Os metrôs pararam entre estações lotadas, aprisionando milhares de passageiros no calor insuportável. Semáforos desligados transformaram cruzamentos em campos de batalha, onde motoristas desesperados se digladiavam por espaço. As ruas, antes vibrantes, tornaram-se sombrias e perigosas. Saques e tumultos se espalhavam rapidamente, transformando supermercados e farmácias em territórios de disputa feroz. Famílias trancaram portas e janelas, mas a escuridão trazia consigo o medo do desconhecido. Nas áreas rurais, a catástrofe assumiu uma face ainda mais cruel. Pequenos agricultores que dependiam de sistemas de irrigação para sustentar suas plantações assistiam impotentes ao definhamento de suas culturas. Animais morriam sem refrigeração adequada para seus alimentos, enquanto comunidades inteiras, já marginalizadas pela falta de recursos, enfrentavam a perspectiva de fome iminente. A tragédia não escolhia suas vítimas. O colapso era democrático, atingindo a todos, sem distinção. Indústrias paralisaram em questão de minutos. As máquinas que sustentavam o motor econômico do país ficaram inertes, testemunhas metálicas de um sistema falido. Trabalhadores foram dispensados às pressas, mas encontraram suas casas igualmente mergulhadas na escuridão. Em hospitais, o cenário era apocalíptico. Pacientes em UTI, dependentes de equipamentos de suporte vital, tiveram seus destinos selados pela falha dos geradores de emergência. Médicos e enfermeiros, desesperados, assistiam impotentes enquanto vidas se apagavam uma a uma. Sem internet, telefonia
ou qualquer forma de comunicação, a nação mergulhou em isolamento absoluto. Boatos de golpes, ataques e desastres se espalhavam com a rapidez de um vírus, agravando o pânico generalizado. Alguns acreditavam que o apagão era resultado de sabotagem. Outros culpavam as lideranças políticas ou mesmo forças externas. O vazio informacional criou um terreno fértil para a desconfiança e histeria coletiva. As cidades maiores tornaram-se zonas de guerra não declarada, onde o instinto de sobrevivência superava qualquer noção de civilidade. Enquanto isso, as autoridades desapareciam dos olhos públicos, escondidas em bunkers alimentados por geradores exclusivos e estoques de provisões cuidadosamente planejados. O presidente, em pronunciamento gravado antes do colapso, garantia que a situação estava sob controle. Suas palavras, transmitidas esporadicamente em rádios a bateria, soavam como uma cruel ironia para os milhões que enfrentavam racionamentos, fome e violência. A desconexão entre o poder e o povo nunca foi tão evidente. No terceiro dia de apagão, a tragédia atingiu seu clímax. Uma explosão massiva destruiu a maior subestação de energia do país, localizada no coração do Sistema Interligado Nacional. Técnicos que trabalhavam sem descanso para restaurar a rede foram encontrados mortos, suas ferramentas espalhadas como testemunho mudo de uma batalha perdida. Relatórios preliminares indicavam sabotagem, mas a autoria permanecia um mistério. Seria um ato de terrorismo interno? Uma retaliação de grupos externos? A verdade se perdeu na escuridão. Quando o sol finalmente nasceu, trazendo sua luz natural como único alento, ele revelou um Brasil irreconhecível. A infraestrutura elétrica estava em ruínas. A economia havia parado. Hospitais eram cemitérios improvisados. E a sociedade, antes unida por uma rede elétrica compartilhada, agora se fragmentava em ilhas de desespero e autossuficiência precária. No horizonte, painéis solares e torres eólicas não construídas simbolizavam o futuro que nunca chegou. A única luz havia se apagado, levando consigo não apenas o presente, mas o próprio conceito de esperança. A nação que um dia se vanagloriava de sua matriz renovável agora habitava uma sombra eterna, criada pela inércia e arrogância de seus próprios líderes. A história do Brasil se tornara um epitáfio sombrio. Aqui jaz um país que escolheu o escuro. A história do colapso energético no Brasil não é apenas uma distopia distante, mas um prenúncio assustador do que pode ser a realidade se continuarmos ignorando os sinais de alerta. A dependência desmedida de fontes hídricas associada às mudanças climáticas não é um problema futuro, é uma bomba relógio que já começou a contar. Reservatórios vazios, termoelétricas sobrecarregadas e a falta de planejamento estratégico são apenas os primeiros sintomas de um sistema que pode desmoronar a qualquer momento. E quando isso acontecer, não será uma queda controlada, será um mergulho no caos absoluto, onde cidades inteiras podem se transformar em campos de batalha pela sobrevivência e vidas
atualmente sustentadas pela modernidade, serão tragadas por um apagão implacável. Imagine um mundo onde as luzes não se acendem, os hospitais não operam, os alimentos apodrecem enquanto o desespero consome a sociedade. A ausência de eletricidade não significa apenas escuridão, significa o colapso de tudo o que construímos como civilização moderna. O medo maior não está apenas no apagão físico, mas no apagão social e moral que ele pode desencadear. Estamos preparados para enfrentar o desconhecido? Ou seremos engolidos pela nossa própria negligência? Essa reflexão deve servir como um alerta sombrio. O futuro está mais vulnerável do que imaginamos.